Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que eu particularmente considero um pouco controverso. Esse assunto é vulnerabilidade. E por que eu digo que ele é controverso? Porque a maioria das pessoas vê vulnerabilidade mais no sentido de fraqueza, de eu não gosto de me sentir vulnerável, porque quando eu me sinto vulnerável, eu me sinto exposto. Mas e se eu te dissesse que vulnerabilidade, ao invés de ser um sinônimo de fraqueza, pode muito bem ser um sinônimo de ousadia? O que você me diria? Para ilustrar isso daí, eu vou te contar uma história eu acredito que foi o momento em que eu me senti, pelo menos até hoje, mais vulnerável na minha vida. Foi o momento em que eu decidi morar fora e que eu simplesmente coloquei as minhas coisas na mala e parti para passar 9 meses em um local que, na verdade, eu nunca tinha nem ouvido falar, e foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. E por que eu te digo, por que eu te dou esse exemplo para a gente falar sobre vulnerabilidade? Porque naquele momento eu me sentia totalmente exposta, eu me sentia totalmente entregue a uma situação em que eu não tinha absolutamente controle nenhum. Eu estava viajando para morar em um país, como eu falei, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar através das pesquisas quando eu decidi, sem saber falar a língua, sem conhecer absolutamente ninguém, mas ao invés de me sentir fraca, eu estava me sentindo exposta? Estava pra caramba. Tava com medo? Tava pra caramba, mas ao invés de me sentir fraca, eu reconheci todos os sentimentos que estavam emergindo naquele momento e eu me senti ousada. Eu realmente senti que eu estava realizando uma coisa que há muito tempo atrás eu já vinha sonhando, mas vinha sonhando naquele sentido, não sei se você vai se identificar. Poxa, eu queria tanto fazer isso nesse caso. Poxa, eu queria tanto morar fora do país. E aí, o que eu fazia em relação a isso? O que eu fazia para tornar isso realidade? Absolutamente nada. Eu poderia até imaginar. Caramba, seria tão bacana, já pensou eu ali passeando pelas ruas de Londres, conhecendo os pontos turísticos de Barcelona, que legal, sabendo falar outra língua, sabendo me comunicar com pessoas em outra língua, tendo contato com pessoas, fazendo amizade, conhecendo novas culturas, novas formas de pensar. Poxa, ia ser tão legal! Mas pronto, ali morria a história. Ia ser tão legal e nunca era nada, porque eu simplesmente não dava o próximo passo. Naquele momento eu sentia logicamente aquele temor, caramba, mas poxa, eu ia ter que me expor a isso, me expor aquilo, não tem ninguém para ir comigo, como é que eu vou fazer isso sozinha? Eu nem sei falar isso, eu nem sei isso, e o trabalho isso, e a família isso. Ou seja, eu ia me cercando de desculpas para tentar convencer a mim mesma de que eu não fazia aquilo porque eu tinha 1 milhão de motivos para não fazer aquilo. E não a realidade, que era eu não fazia aquilo porque eu não colocava como uma prioridade na minha vida, eu deixava só no campo das ideias. Que legal que se eu fizesse isso um dia e simplesmente ficava por aí mesmo. E aí foi interessante quando eu realmente dei o primeiro passo, quando eu saí dessa ideia do campo imaginário e tudo, da situação, e passei realmente para o campo da decisão. Eu estava viajando com uma amiga de carro, a gente estava indo para São Luís, para uma festa e tudo, e a gente estava saindo, eu já tinha saído de Fortaleza, que é a minha cidade, para encontrar com ela em Teresina, e aí a gente foi de carro de Teresina até São Luís. E aí no carro, que na época não tinha muito essa coisa de pendrive, Spotify e tal, não sei o quê. E aí a gente só tinha um CD do Belo. E esse CD tava rodando e rodando e rodando, a gente já não aguentava e o Belo já tava mais rouco do que o habitual. E a gente começou a conversar sobre várias coisas, a viagem era relativamente longa. E numa dessas conversas, eu citei pra ela assim, de uma forma totalmente despreocupada, eu olhei pra ela e disse assim: poxa amiga, eu queria tanto morar fora. Aí ela lança pra mim assim, na lata: e por que tu não vai? Aí nesse momento eu fiquei,
Aí começaram a vir, né, as desculpinhas na cabeça. Não, mas eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Porque basta uma que é meio que uma bola de neve e uma desculpa puxa outra, puxa outra, puxa outra. E quando menos espera, você tá cheio de motivos. Não, não faço é por causa disso. E quando na verdade não é. Só que nesse momento, eu não sei se eu já estava escutando tanto as mesmas músicas, aquela coisa meio que ficou no automático e eu olhei pra ela simplesmente do nada, eu disse, tá, eu vou. Aí ela, ótimo, assim como se fosse uma coisa que não fossem anos de pensamento em relação a isso, como se fosse uma coisa totalmente decidida naquele momento. Mas o interessante é que simplesmente eu acho que só o fato de eu falar, ok, eu vou, meio que já me deu uma força, meio que já mudou alguma coisa dentro de mim, virou alguma chave. Fui, curti a nossa festa, curti o nosso final de semana, voltei, já não escutava mais o Belo falar porque a minha cabeça já estava arquitetando tudo, como é que seria isso, como é que seria aquilo. E em mais ou menos 6 meses da minha decisão, com mais ou menos 6 meses, eu estava com as malas prontas para viajar para um local que eu nunca tinha ouvido falar até então, mas eu pesquisei, poxa, onde é que seria o local mais propício para aprender inglês? Eu queria aprender inglês, eu queria a Europa, porque a minha intenção era conhecer diversos países e a Europa proporciona isso, né, por você ter mais flexibilidade, mais agilidade para viajar entre os países, e um local que fosse mais ou menos, não tivesse tanta burocracia para entrar, até porque eu queria ir rápido. E aí eu decidi por Dublin, na Irlanda. E com mais ou menos 6 meses eu estava chegando em Dublin, sem conhecer ninguém, sem saber absolutamente nada da cidade, sem saber falar a língua. Eu tinha uma semana de hostel, porque eu tinha bucado essa semana para que dentro dela eu decidisse onde é que eu ia morar. Eu não sabia onde é que eu ia morar, só sabia qual era a escola que eu ia. Eu tinha conversado, não sei se vocês lembram daqueles grupos de Orkut, quem é da minha idade, assim, mais ou menos vai lembrar. Isso tudo aconteceu em 2011, ainda era a época do Orkut. E eu conversei com uma pessoa, o Danilo, que foi super solícito, me ajudou pra caramba. Eu não conhecia o Danilo, conheci, digamos assim, né, através das redes sociais, numa comunidade de pessoas que gostariam de morar fora. E aí ele me deu algumas dicas em relação à escola e tudo, e ele estaria na mesma época que eu. E isso já me incentivou um pouquinho de, poxa, ok, não é uma pessoa que eu conheço, não é uma pessoa que eu tenho um relacionamento já de amizade e tudo, mas era alguém que eu já tinha trocado uma palavra, porque eu fui atrás de conhecer pessoas que estavam vivendo a mesma coisa que eu gostaria de viver, e isso já até me deu uma certa segurança quando eu cheguei lá. E de fato foi uma pessoa que me ajudou pra caramba, ele já falava inglês, então foi muito mais fácil conseguir um local para morar, tendo Danilo como meu tradutor ali do lado, do que sem ter absolutamente ninguém. E isso você pode se cercar. Hoje existem diversos grupos, não mais no Orkut, né, no final do Orkut, mas, por exemplo, eu participo de diversos grupos no Facebook, de mulheres que viajam sozinha, inclusive. E lá, tipo assim, tem um grupo tem um grupo de 139 mil mulheres, outro de 125 mil mulheres. Então, muita gente que compartilha o mesmo sonho que você, que quer a mesma coisa que você. Então, se você buscar, de certa forma, hoje, o mundo digital, ele nos ajuda muito em relação a isso. Então você não precisa mais se sentir totalmente sozinho. Você pode ter um suporte. Porque eu não conheço ninguém ao meu lado, não tenho nenhum amigo que gostaria de fazer isso ou com quem eu pudesse conversar. As pessoas, quando eu falo sobre o meu sonho, as pessoas não entendem o meu sonho e não compartilham daquilo dali e acham que eu sou doida. Você não precisa simplesmente conversar com as pessoas que estão ao teu lado. Hoje, o mundo digital, ele te oferece uma possibilidade que antigamente a gente só vislumbrava assim de longe. Poxa, eu conheci o Danilo, mas numa comunidade minúscula e tudo. Hoje, a gente tem possibilidades de conhecer pessoas que pensam como a gente, que têm os mesmos planos que a gente, os mesmos sonhos que a gente, e que a gente dá suporte umas às outras lá. E uma das coisas que eu mais vejo quando as pessoas falam, poxa, eu gostaria muito de viajar sozinha, é o medo de se sentir exposto. E eu me sentia totalmente exposta. E eu vou te dizer, eu tinha medo de que, poxa,
eu vou estar sozinha, pode acontecer alguma coisa e tal. Não, eu não tinha medo em relação à segurança, eu não tinha medo de me perder, eu não tinha medo em relação a nada disso. Sabe quais eram os meus medos? Caramba, o que que as pessoas vão pensar? Eu tô sozinha, como é que eu vou sentar num café? Como é que eu vou sentar num restaurante? Como é que eu vou chegar num museu, em alguma atração? Todo mundo vai ver que eu tô sozinha. E o que que as pessoas vão pensar? O que que as pessoas vão falar de mim e tal? Esses eram os meus receios. E quando eu entrei no grupo agora do Facebook, alguns desses grupos que eu citei para vocês, eu vejo que as mulheres compartilham muito isso, de mais no sentido de se sentir expostas à opinião alheia do que o que elas mesmas poderiam estar pensando. Porque, lógico, no começo eu também imaginava assim, caramba, eu vou estar ali, eu vou estar exposta, todo mundo falando, todo mundo vai estar comentando, todo mundo em grupo e eu ali sozinha. E eu pensava assim, com quem é que eu vou conversar? Com quem é que eu vou falar sobre as coisas que eu estou vendo, as coisas que eu estou conhecendo? Então, todas essas situações na minha cabeça me faziam com que eu me sentisse vulnerável. Mas é interessante porque quando eu imaginava que eu estivesse passando por isso, sozinha, passando ali, eu imaginava, caramba, as pessoas vão pensar mal de mim. Só que quando eu via pessoas fazendo isso nos filmes, né, que a gente vê aquela mulher com café na mão, aí senta num local, numa praça, com um café, com um livro, eu achava lindo. Eu dizia, caramba, que mulher corajosa, que mulher determinada, que mulher ousada. Só que quando eu passava aquela imagem para mim, o que é que vinha na cabeça? As pessoas me julgando e falando. Então, por quê? Que estar na mesma situação para outras pessoas era sinônimo de ousadia e para mim era sinônimo de fraqueza, porque eu não conseguia entender a minha vulnerabilidade, eu não conseguia aceitar a minha vulnerabilidade, eu não conseguia aceitar que os sentimentos, muitas vezes eles vêm, muitas vezes sem controle, tanto sentimentos bons como sentimentos ruins, mas que a gente precisa aceitar que é normal. É normal eu me sentir envergonhada. É normal, por exemplo, eu ir dar uma palestra e ter um público de várias pessoas ali para me assistir e eu ficar nervosa, me sentir envergonhada e tal. Mas sabe o que é mais bacana? É eu dar o primeiro passo, é eu entrar naquele palco e encarar as pessoas e começar a falar. Porque à medida que você começa a fazer algo que te dá medo, aquele medo vai se transformando e você vai se sentindo mais à vontade. Quando eu comecei a viajar, aqueles medos que eu tinha de me sentir exposta e tal, realmente existiram, realmente se tornaram uma realidade, saíram da minha cabeça e eu realmente via assim, e eu já imaginava as pessoas falando sobre mim. E hoje, eu já fiz várias viagens sozinha e hoje isso pra mim, sinceramente, não faz a menor diferença. Eu nem vejo se as pessoas estão falando ou não estão falando. E se em algum momento eu pegar alguém falando, eu disse assim, essa pessoa está me admirando. Da mesma forma que eu admirava aquelas mulheres dos filmes e tal, de que essa pessoa está admirando o fato de eu estar aqui. Mas, sinceramente, isso já não faz mais diferença nenhuma para mim. Porque o que faz diferença é o meu sentimento de realização a partir do momento de que eu entendi que aquele sentimento era real, eu entendi que era normal sentir isso, eu entendi que as pessoas, quando vão dar um passo um pouco mais ousado nas suas vidas, elas ficam nervosas, sim, mas a partir do momento que você dá o passo, a partir do momento que você se permite viver aquilo dali, vai se tornando natural. E eu acho que é dessa forma que a gente tem que ver a nossa vulnerabilidade. E eu te digo mais, eu fui sozinha, entrei num voo, estava indo para Dublin, fiz uma conexão em Londres. Como eu disse, a pessoa perguntou o meu nome, eu não entendia, o sotaque carregado e tal, eu não entendi, eu fiquei nervosa, eu comecei fiquei com muito medo. E ela continuou perguntando várias coisas e eu não conseguia responder. E realmente foi um momento em que eu me senti, poxa, mal na viagem, digamos assim. E aquilo pra mim foi meio que um baque, assim, poxa,
Na hora que enfim eu consigo dar o primeiro passo para realizar o meu sonho, vai acabar por aqui sem nem eu conseguir chegar no meu destino. Mas aí é que vem aquelas providências, né? De quando você está no caminho, de quando você se permite viver aquilo dali. Eu pensei realmente que poderia ser deportada, poderia ser me enviarem de volta para casa, ou alguma coisa do tipo. Mas aí tinha uma pessoa na fila. Ele era um brasileiro, ele também estava indo para estudar inglês em Dublin e ele viu o aperreio que eu estava passando e ele se ofereceu para ajudar. Ele sabia falar inglês, ele viu que eu era brasileira e ele se ofereceu, levaram ele até onde eu estava, especificamente ao local que eu estava, e ele começou a fazer a tradução para mim. E assim, foi maravilhoso, porque primeiro ele me tirou de uma situação, porque eu tinha tudo, eu tinha pesquisado tudo, eu estava muito bem preparada com documentos, com tudo que eu sabia que poderia ser necessário nesse momento. Eu só não conseguia me comunicar e ele conseguia se comunicar e ele teve até essa decência, né, de ir lá e de me ajudar. E a partir daquele momento, além da ajuda dele naquela situação específica, nós nos tornamos muito amigos. A gente acabou fazendo algumas viagens ali pertinho de Dublin juntos, conhecemos amigos de amigos, né? Eu fiz algumas amizades, ele fez outra e acabamos juntando algumas turmas. Ou seja, foi uma pessoa realmente que foi muito especial, foi um amigo muito especial durante essa jornada para mim. Assim como o Danilo também foi, acabei apresentando os dois, enfim. Existem as providências. Às vezes não tá tudo certo, às vezes não tá tudo perfeito, às vezes está faltando alguma coisa. Nesse caso específico, o que estava faltando? Eu não sabia falar a língua, mas a partir do momento que você se coloca no caminho, que você permite dar o primeiro passo, as coisas vão se ajeitando, as pessoas vão surgindo na sua vida. E eu falo isso como uma experiência, assim, com vários exemplos de experiência que eu posso te falar. Por exemplo, muitas pessoas falam, né? Ah, não vou viajar sozinha porque eu tenho receio de ficar sozinha, de não ter alguém para conversar. E assim, em algumas viagens era realmente isso que eu queria. Eu chego a esse ponto de não, eu quero viajar sozinha, essa viagem eu quero realmente estar sozinha, eu quero me curtir, eu quero contemplar, eu quero fazer tudo no meu tempo, com os meus pensamentos, realmente meio que internalizando tudo aquilo. Então assim, existiram algumas viagens que eu fui com este pensamento, mas viagens que eu não quis ficar sozinha, eu também não fiquei. O fato de você não sair sozinha, o fato de você sair sozinha, aliás, não quer dizer que você precise continuar a tua viagem o tempo todo só. Nada disso. Vou te citar o exemplo da minha primeira viagem. Primeiro assim, né? Já tinha ido para Dublin, já tinha chegado lá, já estava estudando, fazia mais ou menos um mês, ainda não falava inglês, mas já arranhava uma coisinha ou outra. Logicamente, com um mês não dá para você ter um domínio da língua. Mas aí eu estava conversando com a minha irmã no Skype, e aí ela dizendo: Maria, como é que tá por aí? Eu tô vendo que você tá estudando, tá se desenvolvendo. Já tinha passado de fase, né? Tinha chegado no basicão mesmo do inglês e já tinha passado algumas vezes de fase, digamos assim, vamos chamar assim, de nível, né? Já tinha subido de nível. E ela disse: tô vendo que no inglês tá tudo bem e tudo, mas e as viagens? Você foi para ir para estudar, mas eu sei que você também foi para ir para viajar. E aí eu disse: não, ainda não viajei não. Aí ela: mas por quê? Aí eu disse: não, porque eu não consigo companhia para viajar, eu já fiz algumas amizades, mas as pessoas que não estão trabalhando não têm dinheiro para viajar, e as pessoas que estão trabalhando têm dinheiro, mas não têm tempo. Aí ela: e você pode viajar? Eu disse: posso, mas não tenho companhia. Aí ela olhou para mim e disse assim: vem cá, e tu foi para ir com quem? Outro tapa na cara, né? Eu disse: de fato, realmente, eu fiz o mais difícil sozinha, eu consegui chegar aqui e tal, e agora eu tô me atrapalhando, esperando por alguém para poder fazer uma viagem de uma semana, de um final de semana. Quer saber de uma coisa? Desliguei com ela. No mesmo dia eu já tinha hostels, já tinha passagem, tudo comprado para minha primeira viagem, digamos assim, turística, né? Sozinha. E no caso eu fui para Londres, Veneza, Milão, Como e Bérgamo. Foi uma viagem de uma semana. No meu roteiro só tinha
Londres, Veneza e Milão. Mas aí chegando em Milão, eu acabei mudando os planos e consegui conhecer essas outras duas cidades que foram simplesmente maravilhosas. Mas aí é que entra. Lembra da história que eu acabei de contar? Da imigração, que eu fui parada e tal, que eu quase fiquei, que foi um momento em que eu me senti extremamente vulnerável, que foi um momento em que eu me senti realmente intimidada. Quando eu viajei pela primeira vez, vocês viram aí no meu roteiro para onde é que eu fui primeiro? Para Londres. E na hora eu nem lembrei. Tipo, foi uma experiência realmente que passou. Eu tirei o lado positivo dessa experiência, que foi o William, o meu amigo que eu falei e tal, não sei o quê, e simplesmente aquilo dali ficou como uma história para contar, ficou como uma experiência, mas eu não levei pro lado negativo da coisa, tanto que quando eu decidi viajar a turismo, vou para Londres, quero conhecer Londres e não vou me intimidar por isso não. E foi maravilhoso. Eu cheguei em Londres com uma mochila, mas gente, não era um mochilão, aqueles mochilões que depois eu tive e tal, não sei o quê, acabei fazendo algumas viagens com mochilão, mas eu tinha tanto medo assim, será se vai caber naquele bichinho, e questão de peso, eu não queria passar por nenhum outro tipo de constrangimento, então eu viajei com uma mochila. Quando eu falo mochila, aquelas mochilas pequenas mesmo, tipo aquelas mochilas tamanho colegial e tal. Então eu viajei só com essa mochila para passar uma semana com sapato, com o casaco, só um casaco eu já vestida nele, né, algumas roupas, e foi maravilhoso. Cheguei à noite em Londres, eu cheguei, olhava para um lado, olhava para o outro, e agora, para onde é que eu vou? Aí tinha as instruções, né, que quando você vai para hostel, normalmente tem aquelas instruções, desce em tal canto, pega ônibus tal, vai para tal canto e tal, não sei o quê. Aí fui seguindo, só que era noite, então os horários já não estavam os mesmos, mas enfim, foi uma aventura. Cheguei no hostel, maravilhoso, dormi. Quando eu acordei, fui pro café da manhã, e essa viagem não era uma daquelas minhas viagens introspectivas, não. Nessa viagem já estava aberta a possibilidades. E no café da manhã eu fiz amizade com um grupo de brasileiros, olha só. Então assim, eu não sabia falar a língua, mas fiz amizade com pessoas que sabiam falar a língua. Gente, eu viajei, eu não sabia andar de metrô. Eu nunca tinha, aliás, eu tinha andado de metrô uma vez em São Paulo, mas foi com um amigo meu que era assim, desce, sobe. Eu não sabia o que eu fazia de metrô, mas só que a questão da providência, mais uma vez, né, quando você se permite. Esses meninos que eu fiz amizade, eles sabiam tudo isso, então eu comecei a minha viagem com eles, foi super divertida, a gente fez uma amizade bacana, eles me ensinaram tudo que eu precisava saber para continuar a viagem sozinha e tal, e foi muito bom, muito bom. E quando eu me permiti ao ponto de ir assistir Fantasma da Ópera em Londres, em inglês, logicamente, né? Eu não entendia nada, mas quando eu me vi assim, em prantos, as lágrimas descendo, não de desespero, mas de emoção, de estar ali, de estar vivenciando aquilo, mesmo sem entender a língua, eu consegui me colocar de uma forma, até pela questão do visual, pela questão do sonoro e tudo, eu consegui me colocar, imergir de uma forma naquele momento, naquelas experiências que eu estava vivendo, que eu realmente, eu entendi a peça, lógico, não entendi as palavras que as pessoas estavam falando, mas eu estava realmente presente, independente das circunstâncias, independente das minhas limitações naquele momento, inclusive a limitação de língua, eu me senti presente naquele momento e eu senti orgulho de mim mesma, disse, poxa, olha só, mesmo passando tempos e tempos e tempos dizendo pra mim que não, desculpinha tal, hoje eu tô aqui, eu tô vivendo e eu não tô com aquele sentimento, eu perdi tempo. Não, gente, se você decidir fazer isso agora, se você decidir encarar, se sentir vulnerável, encarar a tua vulnerabilidade, transpor os teus medos e fazer isso agora, ok, sempre é tempo. Não adianta ficar lembrando do passado ou remoendo algo que você não fez, se você pode fazer alguma coisa hoje, para que você possa realmente dar um passo na realização dos teus sonhos. Porque algumas pessoas, como eu falei até anteriormente, esperam estar tudo perfeito, ou esperam as circunstâncias perfeitas, e elas nunca vão chegar. Você tem que começar de alguma forma. Quando você não nasceu andando, correndo, dando saltos, piruetas, nada do tipo. Você nasceu, você era carregado por outras pessoas. Depois você começou
A engatinhar. Depois de engatinhar, você começou a dar os primeiros passos ali, meio suportado por alguém. Depois você começou a andar, a correr, a saltar. E até hoje, eu tenho certeza que você ainda tropeça de vez em quando. E é uma coisa que você já faz há vários anos. Não sei qual é a tua idade, mas sei lá, vários anos. E mesmo assim você tropeça. Então, assim, não queira que você não se sinta obrigado a começar já sabendo de tudo. O mais interessante do processo é o aprendizado. O mais legal do processo é o aprendizado. É você enxergar a tua evolução. Você acha que hoje eu viajo com a mesma desenvoltura que eu viajei lá atrás? Não, eu tenho elementos que eu consegui reunir durante as minhas viagens anteriores, que hoje permite com que eu faça viagens muito mais tranquilas. Mas eu comecei com os perrengues lá atrás. Eu comecei chegando sem saber andar de metrô, sem falar a língua. Eu comecei viajando com uma mochilinha pequenininha, porque eu não sabia exatamente. Enfim, eu cheguei cometendo diversos erros, mas erros que, primeiro, são histórias para contar. Não só aqui contando para vocês, mas de contar para mim mesma, de mostrar para mim mesma que eu posso me superar, que eu não nasci sabendo de tudo, mas que eu posso adquirir os conhecimentos se eu me focar no meu objetivo. Eu me foco no meu objetivo, eu dou o primeiro passo, eu sigo o caminho, até porque eu só vou conseguir ver mais à frente quando eu chegar num determinado ponto que me mostre mais à frente. Quando eu estou aqui, eu só consigo enxergar até determinado ponto. Quando eu começo a andar, quando eu começo a subir, quando eu começo a evoluir, eu vou chegar em outro ponto que vai me permitir ver mais além e mais além. Mas eu só vou conseguir enxergar além se eu for dando esses passos, se eu for chegando nesses pontos que ampliam a minha visão. Entende isso? E assim, vamos fazer o seguinte. Lembra assim de um cantor, de uma cantora que você admira muito. Lembrou? Você acha que essa pessoa começou a cantar já com toda a desenvoltura que ela tem hoje? Já com todo o vozeirão? E eu não falo nem só de cantar mesmo, do ato, da imposição da voz e tudo, mas a questão de postura, como ela se comporta no palco, a segurança que ela tem no palco, a segurança que ela tem de conversar com a plateia, de dominar uma plateia. Vocês acham realmente que é possível que ela ou ele tenham começado com a desenvoltura que vocês enxergam hoje nela? Não, né? Então por que vocês acham que vocês precisam começar com toda essa desenvoltura? E outra, em relação à questão de se preocupar com o que as pessoas vão falar, que isso é uma coisa que ainda hoje me incomoda um pouco, bem menos, mas de vez em quando ainda vem aquele grilinho, sabe, do que é que as pessoas vão achar. E assim, até esses artistas super renomados, super conceituados, que você ama, que você curte, que te proporcionam momentos de alegria e tudo, de animação, num show ou assistindo a alguns clipes e tal, enfim, assistindo shows. Mas vocês sabem o quanto de críticas que essas pessoas ainda hoje recebem? Gente, haters hoje com a questão do digital, que ajuda muito em alguns pontos, mas tem as suas limitações, não, tem os seus lados negativos em outros pontos. Os haters estão em todos os lugares. Hoje com o digital é muito mais fácil, você não precisa nem mostrar a cara para você fazer um comentário maldoso. E essas pessoas que são super famosas, que levam alegria para muitas outras pessoas, recebem comentários maldosos de haters. Por que você acha que você não vai receber? E eu não falo nem de haters, porque é uma coisa que você precisa se preparar. Porque a partir do momento, muita gente diz assim, não, eu criei algo, eu escrevi alguma coisa, não sei, o que você gosta de fazer? Eu fiz um projeto, estou desenvolvendo um projeto novo, estou desenvolvendo uma empresa nova, quero trabalhar num novo negócio, ou simplesmente fiz uma poesia que eu gostaria de expor, mas eu não faço isso, eu não exponho, por quê? Vulnerabilidade, né? Eu tenho medo que as pessoas não gostem. E aí tem uma frase assim bem motivacional que as pessoas falam normalmente assim: o que você faria se você tivesse a certeza de que não iria falhar?
Só que eu prefiro mudar essa frase. Eu prefiro que você leve no sentido de o que valeria a pena você fazer mesmo se você fracassasse, mesmo se você falhasse. Porque é isso que é realmente importante para você. Porque fracassar, você pode fracassar. Eu já fracassei diversas vezes em viagens, fracassei no sentido de, poxa, estava pensando que ia acontecer de uma forma e aconteceu de outra, passei por perrengues e tudo, não aconteceu da forma maravilhosa, da forma perfeita que eu imaginava, mas eu fui contornando aquilo dali e olhe lá se não foi mais legal depois, mais engraçado, mais interessante, me gerou mais aprendizado do que se tivesse acontecido tudo perfeitinho. Então assim, você tem que fazer algo que você ama no sentido de que, poxa, tô pouco me importando se vai dar certo ou não, eu vou fazer porque aquilo que eu quero fazer, aquilo me dá satisfação, é o meu sonho, e se vai dar certo ou não, não sei, mas pode ser que não dê certo, mas que abra uma porta para uma outra coisa que vai dar certo e que eu só consegui enxergar porque eu falhei naquilo dali. Tá entendendo? É tudo um processo, gente. É tudo uma jornada. Não é algo, eu vou seguir desse ponto para esse ponto. Não, é cheio de interseções. E você só vai conseguir caminhar quando você for dando os seus passos. Você só vai conseguir enxergar além a partir do momento que você realmente for chegando em determinados marcos. Um outro exemplo que eu posso te citar. Você acha que a primeira obra, o primeiro quadro de Leonardo da Vinci foi Mona Lisa? E você acha que a primeira escultura de Michelangelo foi o famoso Davi de Michelangelo que está lá em Florença? Com certeza não. Eles começaram aos poucos, eles começaram com alguns rabiscos, eles começaram se inspirando em outros grandes artistas, inclusive naquela época, quem estuda história da arte vê que tem muita questão mesmo da mentoria, né? Daquela coisa de você se aproximar de um artista que você admira e esse artista meio que começar a te ensinar tudo e vai te ajudando a seguir os teus próprios passos, mas tendo uma influência significativa na vida de artistas mais novos. Então, assim, tudo tem um início. Tudo tem um começo e tudo começa pela decisão de você fazer, pela decisão de que é esse o caminho que você quer seguir. Eu tenho certeza que eles admiravam aqueles caras e eles falavam, poxa, eu queria ser assim também. E começaram a modelar, começaram a se aproximar, começaram a aprender, aí foram desenvolvendo, logicamente, a sua própria personalidade artística e chegaram a ser os grandes artistas que... eu vou dizer são hoje, logicamente eles não estão mais em vida, mas são hoje porque suas obras são imortais. Então eu acredito que a questão do artista mesmo, as obras meio que imortalizam aquela pessoa. E aí eu te pergunto, às vezes você está escondendo alguma coisa que você fez que você sabe que tem qualidade, uma obra, um projeto, uma poesia, seja lá o que for, você sabe que tem qualidade e você não expõe porque você tem medo do que as pessoas vão pensar. E aí? E se acontecesse com você como aconteceu, por exemplo, com Van Gogh? Eu não sei se você sabe, mas Van Gogh, super conhecido, super conceituado hoje em dia, mas Van Gogh, em vida, ele só vendeu uma única obra. Das mais de 2.000 obras que ele produziu, ele só vendeu uma única obra em vida e ainda foi para um amigo, tá? Então, assim... é isso que você quer que aconteça para você, que depois, mais para frente, outras pessoas encontrem uma caixa cheia de criações suas e digam, isso daqui tem valor, vamos comercializar, vamos mostrar para o mundo isso depois que você já não pode mais curtir aquele momento? Tem certeza que é esse o tipo de legado que você quer para a sua vida? Já pensou, Van Gogh, não fazendo analogia, não dizendo que se você não mostrar as suas obras, você vai acontecer a mesma coisa com você, mas olha que triste, Van Gogh, ele morreu na miséria. Ele morreu como uma pessoa realmente sem recursos, sequer financeiros e frustrado, porque ele não conseguiu desenvolver, ele desenvolveu o seu talento na criação, mas ficou por ali. Imagina como a vida de Van Gogh poderia ter sido diferente se ele realmente tivesse mostrado, vamos falar assim, mostrado a cara mesmo, né? Colocado as suas obras
de uma forma que outras pessoas também pudessem contemplar e não somente ele. Porque se ele tivesse realmente acreditado naquilo que ele produziu, eu acredito que a vida dele poderia ter sido totalmente diferente. Da mesma forma, eu quero que a sua vida também seja totalmente diferente. Eu não quero que você seja como Van Gogh, eu quero que você seja como Leonardo da Vinci, eu quero que você seja como Michelangelo, que por sinal, se você for em Florença, por favor, não deixe de visitar os diversos museus, assim, que, nossa, eu acho que se você quisesse passar uma semana inteira só vendo obra de arte em Florença, você conseguia. Mas em Florença, quando eu fui para Florença, eu tirei alguns dias para visitar realmente a capital, que é um uau atrás de um uau. Você dobra uma esquina, uau, você dobra outra esquina, uau, e você entra nos prédios, uau. Mas também é muito interessante que você deixe alguns dias para visitar as obras fantásticas da natureza, digamos assim. Florença é a região, é a capital da Toscana. E na Toscana existem diversos outros destinos também super agradáveis. Na ocasião, eu fui para Siena, que é uma cidade medieval lindíssima e que tem uma catedral que, nossa, vista de fora, ela não é tão espetacular. Depois que você vê várias coisas em Florença, de fora a capital de Siena, a catedral, aliás, desculpa, de Siena não é tão atrativa não, mas quando você entra, eu acredito que foi uma das igrejas mais lindas internamente que eu já visitei na vida. Vale muito, muito, muito a pena. São muitas obras de arte dentro da igreja. É assim, é teto, é chão, é lado, enfim. Vale super a pena uma visita, tá? E aí eu fui para Montaltino também, com as suas vinícolas maravilhosas, aqueles vinhos, nossa, espetaculares. E assim, você vai na viagem, você vai na estrada e vai vendo assim paisagens, obras de arte de Deus mesmo, que vale super a pena também. E na ocasião eu também fui para Pisa, né, com a sua famosa torre. Enfim, é uma viagem que, por mais que muitas pessoas acabam indo para a Itália e querem ver tudo. Eu quero ir para Roma, eu quero ir para Veneza, eu quero ir para Milão, eu quero ir para Florença, para a região da Toscana. Mas se você tiver tempo para isso, perfeito. Mas se você tiver, por exemplo, só tem uma semana para ir para a Itália, tenta dividir se você conseguir, porque vale super a pena você tirar alguns dias para visitar a região da Toscana, que é riquíssima, belíssima e que você vai adorar. Mas enfim, voltando e finalizando aqui o nosso assunto sobre vulnerabilidade, eu quero mais uma vez te encorajar a encarar os teus sentimentos, encarar, poxa, eu tô com vergonha? Beleza, não tem problema nenhum em relação a isso. Poxa, eu tô com medo de ser julgado? Beleza, eu vou ser julgado muito provavelmente, mas a minha opinião tem que valer mais do que a opinião de outras pessoas, porque existem pessoas que criticam meu artista favorito e nem por isso ele é ruim, e nem por isso as obras dele, a voz dele, as composições dele, enfim, deixam de ter qualidade porque outras pessoas não gostaram. Não, você tem que saber o que é que você acha, qual é a tua opinião sobre aquilo que você está fazendo. Tem a ver com quem você é? Ótimo. Tem a ver com quem você quer se tornar? Perfeito, maravilhoso. Segue em frente, enfrenta a tua vulnerabilidade, se deixa estar vulnerável, mas tenha a ousadia de ir além da sua vulnerabilidade e conquistar e realizar aquilo que você deseja para a sua vida.